Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma aula aqui do nosso curso de servidores na plataforma da Vult. E no vídeo de hoje você vai aprender a trabalhar um pouquinho aí com o Load Balancer aqui na plataforma, tá bom? E para montar esse laboratório, eu subi aqui. Basicamente tem o Nginx, né? O MySQL e o PHP, mas o meu objetivo aqui é só mostrar para vocês aí como o Load Balancer trabalha aqui na Vult, tá bom? Então esses dois servidores eu acabei alterando, né, o index de cada um só para poder identificar qual servidor é qual no momento que o nosso load balancer estiver roteando o tráfego, tá bom? Então olha só, o meu servidor web01 ele tá com essa etiqueta, tá bom? Web01 Nginx, e o nosso servidor web02 ele tá com essa etiqueta, Web02 Nginx. E aí como que eu faço para poder iniciar a configuração do meu load balancer? Bom, basicamente aqui no menuzinho você vai encontrar essa opção aqui, Load Balancers. Eu não tenho nenhum configurado aqui, então eu vou configurar um do zero, tá bom? Clicando nesse botão Add Load Balancer ou nesse mesmo botão aqui em círculo, né? Você passa o mouse aqui e aí você vai encontrar essa primeira opção, Add Load Balancers. Então, pessoal, aqui você vai definir qual que vai ser a localidade desse load balancer. É importante que você coloque exatamente na mesma localidade que está os seus servidores, tá bom? Eu vou colocar em Atlanta. Seleciono aqui Atlanta. E aqui abaixo eu posso fazer algumas configurações. Eu posso primeiramente colocar um label para esse meu load balancer, por exemplo, web, né? Eu posso definir um algoritmo para esse meu load balancer. Então aqui nós temos dois tipos de algoritmos, né? O round robin e o last connections, né? Basicamente, o algoritmo round robin, ele é um tipo de algoritmo que ele vai manter uma lista de servidores, tá bom? E vai encaminhar sempre uma conexão para cada servidor, um por vez. Por exemplo, você tem 3 servidores, o servidor 01, 02, 03. O algoritmo, a cada conexão de um usuário, ele vai mandar um usuário para o servidor 01, depois ele vai mandar o outro usuário para o servidor 02, depois ele vai mandar o outro usuário para o servidor 03 e assim sucessivamente, conforme a sua aplicação, o seu projeto tenha acessos, tá bom? Já o Last Connections, só para ser bem simplista, ele vai encaminhar o tráfego, ele vai encaminhar o usuário sempre para o servidor que tiver menos conexões ativas. Então, se você tem 2 servidores, o servidor web01 está com muita conexão, esse load balancer ele não vai mandar, esse algoritmo ele não vai mandar aquela nova conexão para o servidor que tem muita conexão, e sim para aquele servidor que tem menos conexões. Nós podemos configurar também os Stick Sessions, né? O que seria isso? Imagine que você tem aqui uma plataforma, por exemplo, um site WordPress, um site em Magento, ou qualquer tipo de plataforma que tem login, né? Que você armazena dados em sessão. Quando você tem o Stick Sessions habilitado aqui, você consegue manter aquela sessão do usuário ativa, mesmo que o load balancer manda ele para um outro servidor dentro do seu clusterzinho aqui, tá? Quando nós trabalhamos com um único servidor, né, um único usuário, ele faz a conexão, ele autentica na sua aplicação e aquela sessão ela fica armazenada. Então ele vai navegar pelo site, ele navega pelo projeto, ele não tem problemas de login, né? Ele não precisa ficar fazendo login toda vez. E aí quando você tem um ou mais servidores, você precisa disso, né? O Stick Sessions ele vai fazer com que o load balancer identifique onde está aquela sessão, basicamente onde está aquela sessão daquele usuário. Então, por exemplo, se eu acessei aqui o meu web01 e fiz a autenticação nele, numa próxima conexão, o load balancer vai lembrar que eu tenho uma sessão aqui nesse servidor e vai mandar para ele, né? Quando eu acesso, caso contrário, se ele mandar para o web02, eu não vou ter essa sessão salva, então o meu login ele vai ter que ser feito novamente, tá bom? Existem alternativas para poder resolver isso, tá? Mas fica para outra aula, tá bom? Voltando aqui, eu vou deixar o algoritmo round robin, tá? O Stick Sessions eu vou deixar off por enquanto. Eu poderia forçar o HTTPS, né? Então qualquer tipo de acesso HTTP
ele vai converter para o HTTPS, tá? Eu posso marcar isso aqui, eu não vou deixar. Posso também trabalhar com protocolo de proxy, né? Não é interessante aqui nesse momento. E aqui abaixo eu posso trabalhar com minhas regras, tá bom? Note o seguinte, ele fala aqui pra gente que esse range aqui de portas, né, da 65.300 até a 65.310 é usado exclusivamente para uso interno. Então, se você tem o objetivo de utilizar esse load balancer para uso externo, uso público, não utilize esse range aqui, tá bom? Que tipo de protocolo eu quero trabalhar com esse meu load balancer para ele distribuir a carga entre esses dois servidores? Eu quero HTTP, né? Eu não tenho aqui um domínio associado ainda, então eu não tenho HTTPS também, né? Eu quero trabalhar aqui basicamente só com o protocolo HTTP. Então na porta 80, né? Tudo que ele receber, tudo que esse load balancer receber aqui na porta 80, ele vai mandar para as minhas instâncias também na porta 80, tá bom? Ele vai fazer esse encaminhamento, tá bom? Eu poderia trabalhar com, por exemplo, HTTPS, né, na porta 443, ou até mesmo, por exemplo, HTTP na porta 8080. Isso fica a seu critério, tá bom? Eu poderia colocar aqui uma outra regra também, né? Por exemplo, HTTPS. Poderia colocar uma porta TCP, por exemplo, a 22, né? E utilizar o load balancer para isso. Mas não é meu foco aqui nesse momento. Só quero trabalhar com a porta 8080 para demonstrar basicamente como ele funciona aqui para vocês. Bom, aqui eu poderia também associar alguma rede privada, né? Eu não quero associar, vou deixar padrão aqui. Quando você tem redes privadas, como nós demonstramos aí em aulas anteriores, a criação de uma rede privada, você pode associar a ela, eu não vou. Você pode também associar a uma regra de firewall, né? Ao firewall aqui da Vault, eu não quero associar nesse momento. E você pode configurar health check, que são formas dele medir se as suas instâncias, se os seus servidores estão saudáveis ou não. Eu vou deixar aqui padrão, né? Eu estou trabalhando com a porta 8080, quero que ele faça aqui sempre os testes aqui na raiz do meu site. Se ele estiver em pé, se ele estiver rodando igual está aqui agora, eu vou ter sempre um status legalzinho aí informando, né, que os meus servidores estão em pé. Bom, vou clicar em Add Load Balancer para ele poder criar para mim. Ele vai demorar um pouquinho, né? E aí, enquanto ele cria para mim esse Load Balancer, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já eu retorno. Então, pessoal, olha só, nosso Load Balancer ele já está com o status aqui de Running, então eu já posso trabalhar com ele, tá bom? Olha só, tem esses três pontinhos aqui, eu posso gerenciar ou eu posso remover esse Load Balancer. Então, caso você queira saber onde remover, você pode começar por aqui, tá? Eu vou clicar aqui em Web para ele poder entrar nesse meu Load Balancer. E outro ponto, aqui também tem uma lixeirinha onde você pode destruir esse Load Balancer. Bom, aqui nós temos algumas caixinhas aqui e algumas configurações. Primeiro ele fala aqui pra gente as instâncias que estão íntegras, né? Tá com 00 porque não tem nenhuma instância associada a esse meu Load Balancer. Ele tá com SSL também desabilitado e aqui um pouquinho do custo, né, que ele já tá cobrando aí de mim. Vai ser mais ou menos $10 por mês, né? Eu acho bem barato para um serviço assim. Aqui é um overview, né? Aqui eu tenho as configurações, né, onde eu posso alterar o label desse meu load balancer, onde eu posso também alterar o algoritmo posteriormente, onde eu posso também habilitar o stick sessions, o proxy caso eu queira, forçar o HTTPS, tá bom? Eu posso alterar ou adicionar novas regras aqui de encaminhamento, tá bom? Posso visualizar aqui como tá a questão da rede, né? Fazer alguma configuração específica, olha só, DNS reverso para IPv4, posso alterar isso daqui, né? Posso configurar o DNS reverso para IPv6, beleza? Posso reconfigurar os health checks, né? Bem bacaninha, e o SSL aqui. Aqui eu posso ter algumas métricas, né? Por exemplo, as requests aqui de HTTP, a questão da rede, entrada e saída, né? Os responses aqui do HTTP, beleza? Bom, como que eu configuro agora os meus servidores, né? Esses dois servidores aqui nesse load balancer, né? Aqui eu venho nesse botãozinho aqui, Add Instance. Eu vou clicar nele. E eu tenho aqui duas instâncias. Eu primeiro vou adicionar aqui a Web01, vou atachar essa minha instância.
Prontinho. Ele pede aí, ele fala que vai demorar uns 60 segundos, né? Para ele poder aplicar tudo. E vou atachar também a minha segunda instância aqui, que é a Web02. Vou atachar. Perfeito. Bom, quando eu tenho um load balancer, eu posso esquecer de trabalhar com os IPs aqui do nosso servidor, né? Então eu não preciso acessar, por exemplo, eu tenho a minha aplicação, o meu WordPress, né? Eu tenho um DNS dele, tá na Cloudflare, por exemplo. E aí o meu domínio, né? Ele tá apontado para um IP. Como é que eu vou configurar esses dois IPs aqui? Eu não preciso. Eu posso utilizar aqui o IP, né? Do nosso load balancer. É através desse IP que ele vai fazer todas as regrinhas aí de encaminhamento, né, para os nossos servidores. Então eu vou remover aqui as janelinhas aqui que eu estava com os servidores ativos, né, e vou acessar diretamente pelo IP do nosso load balancer, beleza? Ele já mandou aqui para o Web01. Vou clicar em atualizar aqui a página para ele poder recarregar e vamos ver se ele está fazendo aí o encaminhamento. Vamos lá, vou atualizar novamente, já mandou para o servidor 02, atualizo, ele mandou para o 01, atualizo, mandou para o 02, atualizo, mandou para o 01, atualizo, mandou para o 02. Esse é o algoritmo round robin, ele vai mandando para o 1, para o 2, 1, para o 2. Se eu tivesse 3 servidores, eu mandava para o 1, para o 2, para o 3, e depois para o 1 novamente. Essa é a lógica desse algoritmo, né? Então eu tenho aqui meu load balancer funcionando aí tranquilamente. Ele está mandando carga, né? Ele está distribuindo a carga entre os nossos dois servidores aqui, tá bom? Trabalhar com load balancer aqui na Vault é bem simples, bem tranquilo. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, pessoal, essa aula finaliza aqui. Caso você tenha algum tipo de dúvida, algo que ficou aí pendente, deixe aí nos comentários que a gente vai estar respondendo cada um de vocês. Valeu?